Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Hoje nós vamos falar sobre a importância da formação dos nossos filhos, para a gente formar sucessores, pessoas bem-sucedidas, filhos bem-sucedidos e não apenas herdeiros. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego de Mello, sou catequista, discípulo e missionário e esse é o nosso canal Geração Católica. É um canal para a gente fortalecer a nossa fé, para a gente criar conteúdos para a educação dos nossos filhos. Então, se você é catequista, se você é pai, mãe, esse vídeo é para você, para a gente melhorar a nossa família, para a gente melhorar a educação dos nossos filhos, a nossa formação, beleza? E hoje, gente, eu quero falar sobre um livro que me impactou muito, que me ajuda e me ajudou muito na formação das minhas filhas, no meu apostolado em geral, na minha igreja. Então hoje eu falo muito conteúdo voltado para esse livro. O livro ele é Pais Inteligentes Formam Sucessores, não herdeiros, do Augusto Cury. O Augusto Cury é um psiquiatra conhecido, é um reconhecido, tem muitos livros. Apesar dele não ser assumidamente católico, ele fala muito de Deus, ele tem vários livros que ele fala de Jesus. E nesse livro aqui, ele aborda de forma brilhante, ele fala de forma muito inteligente sobre a importância da formação dos nossos filhos. Então eu quero falar para vocês um pouco sobre a importância. Por que é importante a gente estar presente, a gente conversar com os nossos filhos, a gente olhar nos olhos deles, porque a gente está num processo de formação. E a gente sabe, cada dia mais é mais difícil de criar filho nesse mundo. Eles têm muita informação, eles têm celular. Hoje em dia, uma criança com celular na mão tem mais informação do que um imperador romano no século XII. As crianças têm muita informação. E como é que eles digerem essas informações? Como eles não estão tão maduros assim, fica muita informação e eles têm poucos recursos. Então a gente é formador, a gente precisa conversar, estar presente. O maior presente que você pode dar para o seu filho é a sua presença, é estar junto com ele, conversar, tirar as dúvidas. Porque se a gente não faz isso, o mundão aí vai colocar eles em situação de risco, vai falar coisas para eles que vão levar ele para os caminhos que a gente não quer. Então, na formação dos filhos, nós precisamos estar atentos. Bom, primeiro ponto importante que eu trouxe de conhecimento, de experiência além desse livro, é que pais bem intencionados também erram. Se você é pai, se você é mãe, calma. Gente, errar é normal. E até os melhores pais e mães que eu conheço, eles são os mais preocupados. São aqueles que muitas vezes não se acham tão bons assim. Então, se você não se acha bom, você pensa, Diego, eu errei com meu filho, eu erro. Calma. Se você tem esse pensamento, é porque você se preocupa com a educação, com a formação dos seus filhos. Formar sucessores é diferente de herdeiros. E a gente vai abordar um pouquinho dessa diferença sutil entre os dois. Outro ponto importante é que essa geração nova, a geração Z, presta bastante atenção, essa geração Z, eles são guiados, são influenciados pelo nosso exemplo. São influenciados pelo exemplo e menos por aquilo que a gente fala. Então não adianta a gente ficar falando com o filho se a gente não dá o exemplo. Se a gente dentro de casa só está dentro do celular, se dentro de casa você não tem um tempo de qualidade, se você entrega para o seu filho ali, você dá um videogame para ele, para você ter mais tempo, se você só deixa na casa do avô e da avó. Então a gente precisa pensar que a gente tem que dar o exemplo. E dar o exemplo é também dar dificuldades para eles. De repente, dar um jogo que seja manual, um banco imobiliário, um baralho, um jogo de cartas, qualquer coisa que vai colocar teu filho no caminho de pensar. Hoje, as tecnologias, as redes sociais têm, por um lado, elas trazem coisas boas, conectam a gente com pessoas que estão longe, trazem muita informação, mas também, por outro lado, elas atrapalham, porque elas tiram da criança aquele direito
de brincar, de gerar expectativa das coisas. Antigamente a gente tinha televisão e ficava esperando o momento em que a gente ia assistir um programa. Aí ficava todo mundo. Quando dava o horário, estava todo mundo lá na frente da televisão. Hoje em dia você pode dar pausa, você pode voltar, você pode assistir série. Enfim, a gente tem que entender que a modernidade, como diria Zygmunt Bauman, um grande filósofo antropólogo, ele vai dizer que a modernidade hoje está mais líquida. E antigamente a gente tinha um tempo mais sólido para as crianças. A gente tinha brincadeira de rua, a gente caía na rua, machucava, o pai às vezes nem ficava sabendo. Então é uma outra modernidade. Hoje a gente precisa saber como formar os nossos filhos. Outro ponto importante é que o controle excessivo dos nossos filhos vai gerar um sufocamento. A gente precisa deixar nossos filhos serem mais livres. Lógico, a gente vai estar ali observando, mas é claro que a gente precisa também dar responsabilidades para eles, deixar o filho algumas vezes vai no mercadinho sozinho ou vai para a escola, de repente você deixa ele num quarteirão antes, deixa seu filho ir para a escola, deixa ele criar autonomia. Pais que sufocam seus filhos matam seus sonhos, então vocês precisam, todos nós precisamos deixar os nossos filhos serem mais autônomos, deixar eles caminhar com as próprias pernas, deixar eles fazerem por si só também. Outro ponto importante, então, para a gente fechar sobre a importância da criação dos nossos filhos seja simpático, seja gentil com o teu filho, elogie, seja carismático com o seu filho, com a sua filha. Isso daí está dentro do estar presente. Quando a gente vai formar uma criança, e aí que o Augusto Cury ele fala que é mais fácil muitas vezes a gente ser presidente de um país do que ser um pai, ser uma mãe. Realmente é difícil. Exige o quê? Muitas vezes você vai chegar em casa cansado do serviço, e aí você vai ter que fazer uma brincadeira, estar disposto, estar com energia, tirar energia não sei da onde para poder brincar com o filho, para poder ter um tempo de qualidade, para poder muitas vezes chegar, dar um abraço nele, abaixar, estar no mesmo campo visual dele. Isso tudo é empatia. É você olhar nos olhos do seu filho e você poder, através disso daí, você falar com ele, falar olhando nos olhos, dar abraço. Gente, abraço cura, abraço liberta. E a gente muitas vezes está no dia a dia e deixa passar. A gente se deixa levar por algumas coisas do dia a dia, preocupação do trabalho, enfim. Nada disso compensa se você perde a atenção do seu filho. É claro que tem as fases, né? Muitas vezes a criança chega aqui naquela fase de 11 anos, 12 anos, puberdade, e ela vai estar numa outra vibe diferente, vai estar um pouquinho mais respondona, um pouco mais isolada, mas mesmo assim, não desanime, não deixe de lado, não desanime de buscar estar presente, buscar conhecer mais seu filho, o que o teu filho gosta, o que ele gosta de fazer, que carinho que ele gosta, o que ele gosta de comer. A gente precisa estar bem atento com relação a isso aí. Pais inteligentes, e você é pai, uma mãe inteligente, vamos formar sucessores e não herdeiros. Agora falando um pouco sobre essa diferença. Qual que é a diferença, Diego? A diferença de um filho sucessor e de um filho herdeiro. Basicamente é o seguinte. O filho que ele é herdeiro, ele vive na sombra do pai. Ele não sabe se virar sozinho. Ele não tem autonomia. Enquanto o filho que ele é um sucessor, ele constrói um legado. Percebe a diferença? Um é acomodado, está ali na asa do pai e da mãe, porque o pai e a mãe não deu liberdade, não deu autonomia, não incentivou na psique dele, na motivação, e aí ele fica estagnado. E o outro, ele constrói um legado, porque é elogiado, é incentivado, dá motivo para ele fazer, dá metas, pequenas metas para os seus filhos cumprirem. Isso aí gera uma diferença muito grande. Filhos, em segundo ponto aqui, importante. Então, o filho que ele é herdeiro, ele é especialista em reclamar. Reclama de tudo, nada tá bom. Quanto mais tem, mais quer. Isso aí é um problema, porque vai virando um saco sem fundo. Como é que você vai criar uma criança sem limites? Né? Nesse segundo ponto. Enquanto o filho que ele é sucessor, ele é perito em agradecer. E aqui Augusto Cury aborda da forma brilhante isso daí.
um filho grato, ensine seu filho a agradecer, não dê tudo de mão beijada para o filho, para a criança, não entrega tudo de mão beijada, cria pequenas metas, cria momentos em que você vai estar junto com ele, criando estratégia, ensina ele a criar, prospectar estratégias, como que eu posso chegar em tal ponto? Olha filho, vamos por passos, tá? Cuida do seu filho, fica atento, fica do lado dele. Terceiro ponto importante é que os filhos que são herdeiros, que só fica lá sentado, só quer que as coisas caiam do céu, eles são manipuladores. Eles manipulam os seus pais para conseguir o que querem. Manipulam porque é a forma como eles descobrem, que eles encontram para conquistar, para chegar onde eles querem. São vitimistas, eles ficam, eles são acostumados a serem dessa forma. Do contrário, o filho que ele é um sucessor, que ele foi treinado, que ele foi formado, eles são conquistadores, eles buscam, vão atrás, criam fórmulas, encontram outros caminhos, buscam motivos para continuar. E tudo isso depende da tua formação, da forma como você conduz o seu filho. O quarto ponto importante que eu aprendi aqui no livro é que o filho herdeiro, ele é imediatista, ele quer tudo na mão, ele quer tudo para ontem, ele vai fazer birra, ele vai ficar chorando, e você tem que, para você virar essa chavinha, você tem que suportar. Deixa o filho chorar, tenta conversar com ele, não deu? Deixa chorar, mas está presente. Dá um abraço nele, fala que ele é amado, que ele é querido. Forma essa criança para que ela possa ter uma maturidade emocional, de não querer tudo de imediato. As coisas demoram, tem um tempo para serem construídas. Tudo tem o seu tempo. A gente, um tema que está sendo bastante falado, a questão de adultização das crianças, ou seja, estão antecipando a criança, já namora cedo, já coloca roupa curta cedo. Tudo isso gera uma criança que quer as coisas de imediato, que não espera as etapas do processo natural da vida. Enquanto isso, os sucessores, eles planejam o futuro, são crianças que sonham, são crianças que criam, prospectam o futuro, um plano de médio e longo prazo. Tudo isso faz parte de uma criança saudável, que tem sonhos, que gera expectativas, e até uma questão biológica também. Você deixar que o seu filho crie expectativas boas para o futuro, com planos, incentiva ele, compra uma cadernetinha, pede para ele colocar lá quais são seus sonhos daqui 5 anos, daqui 10 anos, quais são seus objetivos, pequenos passos. Ensine seu filho a ser estrategista, a ser um planejador, um sonhador de coisas boas, de buscar boas metas. Quinto ponto, o que eu acho muito importante é que os filhos que são herdeiros, apenas herdeiros, eles são conformistas, eles se conformam com todas as coisas, eles não querem buscar nada diferente, eles se irritam com coisas novas, querem tudo do mesmo jeito. Muitas vezes, não quer comer, o filho só quer comer determinada coisa. Incentive seu filho a comer verduras, a ter uma alimentação equilibrada, a fazer atividade física. Tire seu filho dessa zona de conforto, que muitas vezes é natural. Ficar em videogame, ficar jogando videogame, celular. Põe teu filho para pular corda, põe teu filho lá para fazer um treinamento, um futebol, tá? Alguma coisa, cuide, fazer uma natação. Mas também, lógico, a gente não vai sobrecarregar nossos filhos de atividades, mas tem que fazer alguma coisa. Ele tem que ter uma atividade, um hobby, alguma coisa que vai fazer com que ele, durante o tempo, ele possa ter a disciplina de criar uma atividade e manter essa atividade durante um longo tempo. Você vai criar um filho que tem a disciplina, muitas vezes de um esporte, de algo que vai fazer a diferença para ela no futuro, porque ela não vai querer ficar abandonando. Muitas vezes a criança faz 6 meses de futebol, larga, vai para outra coisa, outra atividade, e fica mudando, alternando muitas vezes. Você cria um adulto que tenha o costume de ficar mudando de atividade. Então a gente tem que deixar nossos filhos fazer uma atividade só durante muito tempo, para ele entender que ele precisa de disciplina, precisa de constância. Você gera uma criança, um adulto que vai ter constâncias naquilo que faz.
Enquanto a criança que ela é conformista nesse quinto ponto, o sucessor, ele é um empreendedor. Então você pode incentivar o teu filho a vender um geladinho na rua. Eu, quando era criança, saía vendendo geladinho na rua, porque a gente aprende a ouvir nãos, a ver que as pessoas, elas muitas vezes elas vão receber a gente com mau humor. Então a gente precisa saber equilibrar. Isso tudo faz parte da construção de uma criança emocionalmente saudável, que vai ser um adulto estável emocionalmente, que não vai deixar se abalar por qualquer coisa. Vai ser um adulto que vai compreender as dificuldades da vida, os altos e baixos da vida, e vai aprender a lidar com pessoas, a lidar com situações difíceis. A ideia geral desse livro, e recomendo a leitura, tá? É um livro excepcional do Augusto Cury, dentre todos os livros que ele tem, mas vai fazer você pensar sobre a educação dos teus filhos. Educação de filhos é algo que a gente precisa se empenhar. Eu vejo muita gente por aí que às vezes tem medo de ter filho, mas porque não pretende dedicar um tempo a isso. A gente precisa, quando a gente coloca filho no mundo, a gente precisa ter a paciência, a gente precisa ter o cuidado de investir tempo, dedicação e energia na condução, na criação dos nossos filhos. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a ser um pai melhor, uma mãe muito melhor do que você já é, a criar teu enteado, teus filhos, ou se você é avô, você criar e formar, ajudar a formar filhos e crianças que vão gerar um legado, que vão manter o teu legado de sucesso na vida, na profissão, em todas as coisas. Busque conhecimento, siga aí o nosso canal, curta, compartilhe com as pessoas que estão precisando ver esse conteúdo, de repente elas precisam se motivar e se incentivar a buscar o conhecimento. Vamos sair do conformismo, vamos ser pais que levantam uma geração católica de jovens que querem adorar, que querem buscar o Senhor, que querem levar para frente esse projeto de Deus e serem sucessores, pessoas com controle emocional, pessoas com estabilidade emocional para enfrentar os problemas. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você e te vejo no próximo vídeo aí. Um grande abraço para você.